Olá, eu sou Eduardo Castor, estamos iniciando mais um vídeo de programação em VBA. Tá? Queria aproveitar e pedir para vocês que não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, curtam, compartilhem bastante. Nosso objetivo é transformar o VBA numa coisa simples para todo mundo, então a gente está mostrando aqui vídeos com informações bem básicas, tá? Tem um outro vídeo que nós já colocamos aí de início e vamos seguindo aqui, dando informações e mostrando a vocês essa parte tão interessante de programação VBA. Então, gente, hoje o que a gente pretende fazer? A gente vai mostrar a vocês passos simples de como inserir dados numa planilha e ler dados dessa planilha. Tá? Parece coisa bem básica e a gente vai mostrar isso para vocês hoje através já de um formulário VBA. Então nós vamos aqui criar um formulário VBA, colocar alguns objetos e mostrar as diversas maneiras de programar isso e também de posicionar aquilo que a gente está escrevendo. Muitas vezes as pessoas buscam vídeos na internet de VBA, tem lá muito código, muita coisa, mas não explica cada comando, qual a diferença entre cada um deles. O nosso objetivo aqui é fazer isso, é mostrar os comandos para que vocês consigam, aos poucos, criar suas próprias programações, criar suas próprias ferramentas. Ok? Então vamos lá. Então vamos começar aqui de novo, clicando no botão Desenvolvedor e vamos abrir o Visual Basic. Lembrando que nós também podemos fazer isso através da tecla de atalho Alt F11. Tá? Então, ao pressionar Alt F11, a gente tem a visão aqui da tela de programação desenvolvedor do VBA. Muito bem. No nosso vídeo anterior, fizemos algumas programações simples direto na própria planilha. Hoje nós vamos inserir um objeto novo aqui no programação VBA, que é a criação do formulário. Então aqui em cima vocês têm o botão para inserir um formulário de usuário, User Form, e o objeto formulário aparece para vocês aqui trazendo uma caixa de ferramentas que contém outros objetos que nós vamos poder inserir aqui. Então, no formulário, que é um objeto do VBA, nós temos algumas características que são chamadas de propriedades. Essas propriedades estão exibidas aqui na tela ao lado, na barra de ferramentas ao lado, como nós mostramos também, né, nas opções de janela do nosso VBA. Então eu vou aqui trocar algumas propriedades do meu formulário. Vou chamar o meu formulário de formulário texto. Então aqui na propriedade name, a primeira propriedade, vou trocar o nome dele. Vou chamar de FRM texto. Vou mudar a propriedade caption, que se refere ao título do formulário aqui em cima. Então aqui vou trocar a caption dele dizendo inserindo e lendo informações. Então automaticamente o meu texto aparece na parte superior. Deixa eu acertar aqui. Agora eu vou adicionar um objeto chamado text box, ou em português caixa de texto. Esse objeto text box ele tem a capacidade de receber informações digitadas. Então eu vou, quando eu quiser escrever alguma coisa, passar um texto para algum lugar, normalmente eu utilizo o objeto text box. E vou acrescentar aqui também um botão de comando, que é aquele famoso botão que a gente usa para clicar e receber alguma resposta. Então eu tenho aqui agora dois objetos, uma text box e um botão de comando, tá? Command button. Agora eu vou configurar esses objetos da maneira que eu quero trabalhar. Como? Alterando as suas características, as suas propriedades. Então eu vou clicar na text box, vou trocar o nome da text box, a gente vai ver depois a importância dessa propriedade. Então vou chamar aqui txt informação. txt informação.
Vou botar sem tio e sem cedilha, tá? Porque normalmente nomes de objetos é sugerido que nós façamos dessa forma. Então, esse é o nome do meu objeto TextBox, caixa de texto. E agora eu vou trocar as propriedades características do Command Button, do botão de comando. Então, vou trocar o nome dele, vou chamar de CMD inserir. CMD vem de commands, né? Inserir o nome que eu escolhi. E vou mudar também a caption dele, que é o texto interno dele, que ilustra aquilo que queremos fazer. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou clicando aqui na propriedade e alterando o que está escrito aqui. Botão. E ele vai trocar a caption aqui dentro. Ou simplesmente clicando aqui dentro do botão e ele permite que eu altere o texto que está sendo exibido no botão de comando. Muito bem, então já temos a nossa aparência, tá? Nossa aparência já está aqui, eu tenho uma caixa de texto, tenho um botão para inserir, alterei a caption também do formulário. Agora, qual é o objetivo dessa primeira parte do nosso formulário? O objetivo é que eu escreva alguma coisa aqui dentro dessa caixa de texto e ao clicar no botão inserir, essa informação que estiver aqui dentro surja na minha planilha, certo? Então eu vou dar um comando lá no evento do clique do botão, que no momento que eu executar essa tarefa, quando eu clicar nesse botão, essa informação que estiver escrita aqui vai aparecer lá na planilha. Eu vou mostrar para vocês as diversas formas de fazer isso, correto? Então vamos lá. Na primeira delas, eu vou clicar no botão duas vezes, ele vai entrar na área de código, como nós já vimos na outra aula, e agora eu vou escrever o comando que eu pretendo. Então, o que eu pretendo que aconteça aqui? Eu pretendo que na planilha que estiver ativa, tá, na célula A1 apareça o texto que eu escrevi na caixa de texto. Então, como é que eu vou escrever esse comando? Se é na planilha ativa, eu vou escrever active sheet, significa planilha ativa, range, abre parênteses, abro aspas e ponho o endereço do Excel que eu quero que apareça o meu conteúdo, range A1, e finalmente a propriedade que vai receber a informação, que é a propriedade value, que significa valor. E o que essa propriedade vai receber? Ela vai receber o que estiver na minha caixa de texto. Qual o nome da minha caixa de texto? Se por acaso eu esquecer, e eu tenho o hábito de colocar como padrão, todas as minhas caixas de texto começam com TXT, eu posso simplesmente digitar TXT, no teclado eu pressionar Ctrl espaço e automaticamente, como eu só tenho uma caixa de texto no meu objeto, ele automaticamente vai colocar o nome para mim. Então, mesmo que eu esqueça o nome correto, o VBA me ajuda através da tecla de atalho Ctrl espaço. Então, prosseguindo, o nome da minha caixa de texto, eu coloco um ponto e qual é a propriedade da caixa de texto que vai conter a informação que eu escrevi? A propriedade text. Então, quando eu termino o comando, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que este comando text, esta propriedade text, o conteúdo da caixa de texto irá aparecer no valor da célula A1 da planilha que estiver ativa. Então, isso é o que significa o comando que eu escrevi aqui. Então, nós vamos agora testar para ver se isso realmente é verdade. Então, eu vou executar o comando.
automaticamente já apareceu aqui o meu formulário. Eu vou escrever uma mensagem no botão inserir. Observe que automaticamente ele já apareceu na célula 1, como eu havia dito. Correto? Então, o nosso comando funcionou. Vamos fazer mais um teste. Eu vou voltar lá nas minhas planilhas e vou adicionar uma nova planilha. Então, a partir de agora, eu tenho duas planilhas, a planilha 1 e a planilha 2. Então, agora, quem está ativo para mim no momento é a planilha 2. Então, eu vou voltar lá no nosso código de programação do VBA, vou executar o meu formulário novamente, vou escrever mais uma mensagem e vou clicar de novo no botão inserir. Agora ele escreveu na planilha 2. Por quê? Porque a planilha 2 é a minha planilha ativa. E foi isso que eu escrevi no meu código de programação aqui, ó, planilha ativa. Correto? Bom, como é que nós podemos modificar isso? Vamos imaginar agora que ao invés de usar o comando planilha ativa, eu vou usar agora uma identificação da planilha. Eu vou trocar aqui e vou, ao invés de colocar Active Sheet, que ele iria para a planilha 1 do meu conjunto de planilhas. Então, quando eu dei o comando Sheets 1, ele automaticamente mandou a mensagem para a planilha 1. Então vamos observar aqui, ó, que na planilha 1, olha lá, a mensagem apareceu. Então quando no meu comando eu especifico a planilha que eu quero que o resultado apareça, o VBA vai obedecer a minha ordem. Então nós já vimos aqui duas maneiras de identificar a planilha. A primeira delas é com a planilha ativa. A segunda delas é identificando o número da planilha. Vamos fazer de uma terceira maneira. Vamos lá no nosso conjunto de planilhas e vamos trocar os nomes das planilhas. Vou chamar essa aqui de primária e vou chamar essa aqui de secundária. Ok? Então, troquei aqui os nomes das planilhas. E agora, eu vou voltar no meu código. E ao invés de identificar com um número, eu vou identificar com um nome. E vou escrever aqui a mensagem. Quando eu clico no botão inserir, a mensagem aparece aqui porque esta é a planilha secundária. Ela está nominada dessa forma. Reparem que aqui ao lado eu tenho o nome, planilha 1, aqui eu tenho primária. Aqui eu tenho o nome, planilha 2, e aqui eu tenho secundária. Esse nome que vem antes do parênteses se refere ao nome do objeto. Está aqui, ó, porque a sua planilha também é um objeto de programação, também tem propriedades. Então, eu tenho aqui o nome desse objeto, correto? E aqui eu tenho o nome que você colocou na guia. Então, o nome da guia vai para dentro dos parênteses, identificando a planilha que faz parte de um conjunto. Se eu chegar aqui e trocar e simplesmente colocar o nome do objeto, então se eu chegar aqui e trocar o nome do objeto, o que vai acontecer? Ele vai entender que eu quero escrever, de qualquer maneira, nesse objeto aqui, objeto planilha 1. Então, vamos executar de novo e vamos colocar aqui outra mensagem. Cliquei no botão inserir, aqui aparentemente aconteceu nada, eu fecho a programação, retorno na planilha 1 e encontro a mensagem que eu havia escrito. Certo? Então eu tenho essas essas quatro maneiras de identificar. Então, para facilitar o acompanhamento de vocês,
eu vou resumir aqui os comandos que eu havia escrito. Bom, então, essa é a primeira parte, tá? Da questão de inserir informações numa planilha. Nosso próximo vídeo vai mostrar como resgatar essas informações da planilha. Até o nosso próximo vídeo.